Olá, meus amados irmãos. Vou ler hoje o Salmo 120, que é o primeiro salmo do Cântico de Peregrinação. Leiam comigo a partir do verso 1. Salmo 120, verso 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas, ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Não teve nenhum motivo específico de eu ter pulado aí o Salmo 120, mas o Salmo 120 é o salmo que inicia esse cântico de peregrinação. Relembrando um pouco com vocês o que são os cânticos de peregrinação. Os cânticos de peregrinação eram canções que os adoradores de Deus, adoradores do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, usavam para, durante a sua viagem, cantar enquanto estavam a caminho de Jerusalém, onde eles poderiam adorar a Deus, onde eles poderiam oferecer sacrifícios em louvor ao Senhor. E aqui, esse salmo, ele até mostra um pouco da onde nós estamos falando. Quando você olha para essas cidades, Meseque ou até mesmo Quedar, elas são cidades bem longe da cidade de Jerusalém. E então dá para ver que essas pessoas, elas realmente tinham que até ter muitas músicas e muitas esperanças e ali colocar todas as suas aflições, porque a viagem era muito longa mesmo. E ele começa a falar aqui de um tema que eu não excluí esse tema, como eu já disse, por algum motivo. Eu comecei no Salmo 121, porque nós estávamos começando a quarentena e o Salmo 121 ele pareceu mais propício ao momento. Mas o Salmo 120 ele vai falar de uma realidade muito comum da maioria dos fiéis. Veja, essa é uma pessoa que mesmo que morasse longe, ele vivia dentro de uma comunidade. Ele vivia dentro de uma comunidade de fiéis. Mas ele está aqui se queixando de que a sua comunidade, aonde ele estava, tinha a aparência de que ele era, na verdade, um estranho dentro da terra dos estrangeiros, dentro da terra dos pagãos. E aí, por isso que ele dá esses dois exemplos. Ele não mora nem em Meseque e nem mora em Quedar, porque ele não consegue morar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas ele dá exemplo de cidades que eram declaradas como pagãs daquele momento. E aí esse autor ele vai falar que eu estou dentro do meu povo, mas eu escuto a falsidade. Eu sinto a falsidade, eu sinto as mentiras. Eu vejo que eu falo de paz, eu tento buscar a paz, mas aqui dentro eu só encontro as guerras. Vou ser bem breve hoje com vocês. Olha que eu tenho passado dos 10 minutos de devocional. Mas às vezes nós estamos dentro da igreja, meus queridos. Mas parece que nós estamos lidando com o mundo. Às vezes nós estamos até mesmo dentro da comunidade dos fiéis. Mas quando vemos os nossos amigos de trabalho, amigos que se declaram não cristãos, têm atitudes e uma fala até mais saudável do que muitos crentes. Às vezes, nós buscamos a paz, mas encontramos a guerra. Bom, dito isso, que eu acredito que a maioria de vocês já tenha sentido essa ambiguidade dentro até mesmo da comunidade dos fiéis, eu faço a primeira pergunta. Será que você não é esse tipo de pessoa que tem trazido aflição para o coração de algum irmão? Será que você não é esse tipo de pessoa que tem usado da fofoca, da mentira, da maledicência, da inveja, para fazer com que esse irmão ele seja afligido de tal forma que precise fazer uma oração dessa? Meu Deus, até quando tal pessoa vai ficar me atingindo? Eu clamo pelo Senhor na minha angústia. E ele responde. E aí que está outra questão da nossa vida. Talvez você seja uma pessoa que esteja passando por alguma aflição, até mesmo dentro dessa comunidade, até mesmo dentro de outras comunidades. Primeiro ponto, não desanime.
Vou falar por que não desanime. Porque muitos desistem até mesmo de continuar crescendo com a palavra de Deus por causa das provações ou até mesmo de irmãos que estão ali com a fé até mais fraca. São pessoas que estão fracas e estão fazendo você ficar fraco também. Não desista. Porque o nosso Deus, ele é forte, poderoso, ele te ama e ele quer te guardar. Ele quer que você faça parte desse corpo. Não desista do processo que você tem que passar de santificação. Inclusive, esse irmão que tem trazido aflições para você, ele pode estar sendo um instrumento para o seu crescimento. E por mais difícil que isso possa parecer, Deus pode estar usando ele sim para o seu crescimento. E outra, se você se achegar a Deus, ele vai responder. Ele vai responder justamente porque Deus, ele não deixa o seu servo desamparado. Talvez a resposta não seja tão imediata. Talvez a resposta nem seja que você queira que seja. Mas saiba que Deus vai responder. E saiba que Deus não está distante de você. Deixo aqui uma breve devocional do Salmo 120. O salmo que deveria ter sido o primeiro. E aí na semana que vem, nós vamos para o último salmo de peregrinação, que é o Salmo 134. Estamos, então, vendo que os salmos de peregrinação, eles se iniciam nessas terras longínquas e pagãs, né? E elas acabam em Jerusalém, aos pés de Deus, em adoração do fiel. E que assim possa ser a nossa caminhada aqui na terra. Enquanto estamos caminhando, passaremos por dificuldades. Veremos os montes e nos perguntaremos de onde vai vir o nosso socorro. Mas nós teremos a resposta, porque o nosso socorro vem do Senhor. No meio do caminho, dentro até mesmo da nossa comunidade, podemos ter abrolhos que nos machuquem e eles acabem fazendo com que a gente queira desistir da família, da fé, queira desistir da comunidade cristã. Mas, meu amado irmão, não desista, não desista, porque o nosso Deus é maior. E o nosso Deus ama a igreja. E o nosso Deus quer que eu e você façamos parte dessa comunidade, que hoje é imperfeita. Mas o próprio Cristo prometeu que levará essa comunidade, que é o seu corpo, que é a sua noiva imaculada, aos céus. Não perca essa oportunidade de continuar crescendo ao lado de Cristo. Um grande abraço e até a próxima semana no Pausa para a Paz. Tchau!